O veículo leve ZL-115 não foi concebido como um veículo comercial. Além disso, não podiam ser de propriedade de indivíduos, uma vez que a documentação de design e engenharia foi classificada como secreta até o início dos anos 1990. Os veículos que atingiam mais de 100 mil quilômetros eram destruídos. O projeto do veículo foi desenvolvido durante um período de crescente animosidade entre a União Soviética e os Estados Unidos, o que influenciou a sua construção. Por exemplo, as superfícies do corpo eram fabricadas manualmente, incluindo o teto e o capô enorme, que eram revestidos com um composto especial semelhante a estanho em vez de massa, para proteger contra a alta radiação de fundo. O carro poderia ser equipado com blindagem adicional especial, anexada dentro das grandes portas chamadas splashers. Quase todos os sistemas essenciais do veículo eram duplicados, e a fiação do sistema de ignição e alimentação foi projetada para operar em condições extremas. Um motor V8 de 7,7 litros, gerando 314 cavalos de potência, foi instalado no carro. E agora, imagine por um momento que, durante o tempo da União Soviética, o carro tinha direção hidráulica, vidros elétricos e transmissão automática, ar-condicionado e um sistema de som estéreo com receptor de rádio, mecanismo de fita e 6 alto-falantes para todas as faixas. Ele também possuía luzes individuais para cada passageiro e ajuste de altura da coluna de direção. As partes do corpo eram fabricadas manualmente e montadas individualmente durante a montagem. O corpo era coberto com 15 camadas de tinta, com secagem intermediária e polimento de cada camada. O carro, pesando 3,5 toneladas, tinha a capacidade de acelerar até 200 km por hora. Poucos desses carros eram fabricados na União Soviética a cada ano, e quando adquiridos por funcionários do governo, existiam poucos manuais de operação e manutenção, sendo tão raros quanto os carros em si. No início dos anos 1960, alguns experimentos ambiciosos com animais foram realizados por cientistas soviéticos. Várias pesquisas pioneiras foram conduzidas na Universidade de Moscou e na Academia de Ciências. Em 1950, o cientista russo Vladimir Demichov surpreendeu o mundo ao transplantar a cabeça de um cachorro para outro cachorro, resultando em um cachorro de 2 cabeças que viveu por um mês. Durante o primeiro período da Guerra Fria, todos os esforços das ciências soviéticas foram direcionados para a criação de uma arma perfeita. Em 1958, foi lançado um projeto secreto soviético com o objetivo de criar um ciborgue. O vencedor do Prêmio Nobel, Manu Olaf, atuou como consultor científico. Além do designer, participaram da construção do ciborgue alguns profissionais médicos e engenheiros. Foram propostos experimentos com ratos e cachorros para provar que eram seguros para humanos. Experimentos em macacos também foram considerados, mas os cachorros foram escolhidos por serem mais fáceis de treinar e mais silenciosos que os macacos. Esse projeto ficou conhecido como Hercules e durou quase 10 anos, mas foi encerrado por ordem do Comitê Central em 4 de janeiro de 1969, e as informações relacionadas foram mantidas em segredo. Em 1991, todos os dados do projeto foram revelados. Cerca de 300 voluntários participaram do experimento, embora provavelmente tenham sido forçados a se voluntariar. Todos os soldados tiveram que assinar um compromisso de sigilo, e a divulgação de segredos militares era passível de pelotão de fuzilamento. Curiosamente, os principais oponentes da URSS também realizaram experimentos semelhantes em 1945. Os aliados americanos apreenderam um centro médico secreto na Alemanha, onde havia algumas dezenas de corpos de soldados soviéticos dissecados. Os ossos dos corpos foram substituídos por próteses de aço, como costelas de aço em um corpo de oficial. Algumas pessoas foram transformadas em anões de propósito, principalmente para se tornarem pilotos, pois pessoas pequenas eram menos vulneráveis aos adversários e podiam transportar mais combustível e munição no avião. O trabalho do centro visava criar um exército de um homem só, mas foi interrompido quando a guerra começou. Quase todo o pessoal do centro foi mobilizado para o exército e morreu no campo. Não é improvável que os serviços especiais tenham cuidado disso, já que era perigoso deixar essas testemunhas vivas. Após a guerra, o projeto foi completamente abandonado, pois não tinha perspectivas. O surgimento da bomba nuclear tornou obsoleta a ideia de guerreiros Terminator. Quanto à aeronave espacial em espiral, no auge da Guerra Fria, foram considerados todos os tipos de ambientes para a guerra, incluindo o espaço. Em resposta ao desenvolvimento dos Estados Unidos do X-20, um interceptador, batedor e bombardeiro orbital tripulado, a URSS decidiu criar seu próprio sistema aeroespacial. O projeto foi chamado de Espiral. Supunha-se que se tornasse a primeira nave espacial de combate da URSS.
Lizano Lozinski sugeriu que a espiral deveria consistir em 3 partes principais, uma aeronave aceleradora hipersônica, um foguete de 2 estágios e uma aeronave orbital. A aeronave aceleradora deveria garantir uma velocidade de 7,5 mil km por hora e uma altitude de 30 km. A aeronave orbital deveria se separar da aeronave aceleradora e obter a velocidade orbital da Terra de 7,9 km por segundo. Dessa forma, a aeronave entraria em órbita terrestre baixa e poderia cumprir sua missão, incluindo reconhecimento espacial, intercepção espacial ou bombardeio da Terra. O design proposto oferecia várias vantagens, permitindo que a aeronave alcançasse rapidamente qualquer parte do globo e pousasse sob quaisquer condições. No entanto, no final dos anos 1970, quando a primeira aeronave estava pronta para testes, o projeto foi fechado repentinamente por altos funcionários. Foi uma morte prematura de um dos projetos espaciais mais promissores da URSS. Finalmente, a Batalha do Veículo número 5, Mu. Após a Segunda Guerra Mundial, o governo soviético obteve projetos de 2 tanques subterrâneos alemães, o Subturing e a Serpente Midar. Esses veículos anfíbios foram projetados para viajar na superfície, no subsolo e até mesmo debaixo d'água, a uma profundidade de até 100 metros. Após um longo estudo dos desenhos alemães, os cientistas soviéticos começaram a desenvolver seu próprio submarino subterrâneo com uma usina nuclear, semelhante à dos submarinos nucleares convencionais. O subterrâneo de combate deveria ser capaz de alcançar qualquer instalação estratégica adversária e destruí-la debaixo da terra. O desaparecimento do URMU de combate soviético em 1964 é tão incrível quanto o próprio veículo. As únicas máquinas de trabalho submergiram na Terra e percorreram um total de 15 km a uma profundidade de 10 metros, obtendo um sucesso completo. No entanto, o próximo experimento falhou e o veículo subterrâneo desapareceu por uma razão desconhecida. Após o incidente, os testes foram interrompidos. O jornal Rossiyskaya Gazeta afirma que o submarino e sua tripulação desapareceram como resultado de uma explosão nuclear, e todas as evidências documentais foram destruídas. O segredo do URMU de combate soviético se assemelha a uma história de filme de ficção científica. Isso é tudo, obrigado por assistir.